Muito bom dia, caros amigos, caros irmãos. Estava aqui com dificuldade de tirar o plano de fundo aqui que estava aqui da transmissão anterior da Rede Amigo Espírita aqui, mas deu certo, tirei, consegui tirar aqui agora. Tô vendo aqui agora que nós temos uma alternativa de colocar música de fundo, que nós estamos aumentando a nossa tecnologia aqui, olha que bacana. Então dá para colocar uma música aqui que, por exemplo, ó, Dirigir à Noite, quer ver aqui, ó, vou tocar para vocês verem, ó. É legal, aí. Dirigir, você vê que bacana. Enfim, são recursos novos que a Rede Amigo Espírita está adquirindo aqui com essa plataforma aqui nossa, e que é muito bacana. Poxa, que legal. Muito bom dia a todos. Que alegria estar aqui mais uma semana, na bênção do nosso Mestre, em busca dessa conexão, em busca de entendimento, de reflexões, em busca de estudar um pouquinho a doutrina espírita, para, enfim, ter compreensão verdadeira da vida. Eu abençoo cada um de vocês pela generosidade, pela amizade, pelo companheirismo, pela gentileza de estar aqui toda semana. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Esse estudo é realizado toda terça-feira, às 8 horas da manhã, onde nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, na sequência, hoje aqui na semana de número 91. Hoje nós vamos estudar aqui o item, se eu não me engano, o item 10 do capítulo 12, que tem como tema o ódio. Vamos estudar esse assunto, esse sentimento aí, extremamente autodestrutivo e destrutivo a tudo que está ao seu redor também, né? Bom, esse clima aqui de novidades que estão aqui surgindo em relação à nossa plataforma aqui, eu deixo o meu abraço para você e o bom dia da Estela, para a gente já dar início aqui ao nosso estudo de hoje. Sejam muito bem-vindos. Muito bom dia! Que gostoso aumentar a tecnologia então, hein? Como que seria se a gente tivesse passado a pandemia tão afastados, né? Que maravilha, hoje a gente poderia ver provas, mas com mais recursos. E é isso que a gente faz estudando o Evangelho. Todos nós vamos passar aí, às vezes, alguns problemas. Deus me livre, Estela, vira essa boca para lá. Olha, eu nunca vi na minha vida alguém que falou assim, Estela, eu nunca tive nada, nunca aconteceu nada na minha vida que fizesse eu derramar uma lágrima. Então, nós todos estamos aqui vivendo algumas provas, né? Do seu tamanho, do meu tamanho. Deus não vai dar para você um fardo maior que você não consiga carregar. Mas quando você tem um estudo do Evangelho, aquilo se torna mais leve. Não que não vai acontecer nada na tua vida, porque eu conheço pessoas que dizem assim, Estela, depois que eu comecei a frequentar a igreja, ou ir ao centro, não sei, mas parece que aí depois aconteceu um negócio comigo. Não. Não é porque você começou a estudar a mensagem do nosso mestre. Justamente antes você foi para ter recurso de fé, porque a fé nos sustenta no momento da dor, que aí os benfeitores te levaram, te conduziram aquele caminho de encontrar a mensagem, e aí aconteceu algo que já ia acontecer na sua vida, mas aí você estava mais forte, porque a fé fortalece a gente. Então hoje vai ter um estudo muito bacana que vai fortalecer e fazer com que a gente abale as estruturas do velho homem dentro de nós e quem sabe deixa lá para trás, né, Luciano? Quem sabe hoje a gente deixa isso para trás. É o nosso foco, né? Deixar as nossas mazelas lá. Foca no foco, então. Vamos então para o nosso momento da oração, para dar início aqui ao nosso estudo de hoje. Hoje, no número 91, o ódio. Nossa, não falar de ódio assim, não é uma coisa ruim de falar? Mas vamos falar para poder dissolver isso em nós, né? Senão a gente fica aí, né? Odiando aí, achando que vai resolver alguma coisa. Mas antes, vamos para o momento da oração com a Estela Onishi. Vamos lá. Senhor Jesus, divino e amado Mestre, que nos conduz, que veio até a Terra deixar as mensagens, sabendo que a gente não ia entender de pronto, e é justamente por isso que a gente fica estudando. E sabemos que o Senhor gosta de ver a gente estudando, nos abençoa, envia os seus instrutores, seus benfeitores para nos ajudar a entender a mensagem, e mais ainda, fixar ela dentro do nosso coração. Mestre, abençoado seja e abençoado é cada coração que busca essa mensagem. Que o nosso dia seja mais iluminado com essas sementes que serão plantadas e que essas sementes possam germinar, a ponto da gente distribuir também
por aí não só luz, como exemplos de paz e de amor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa bênção de poder livremente falar em seu nome. Gratidão aos nossos amigos encarnados e desencarnados que estão aqui juntos conosco, iluminando o nosso dia, nossa estrada e assim o nosso planeta. Que assim seja. Olha, eu trouxe um livro hoje, faz tempo que eu não pegava ele, Luciano, eu nem sei por que faz tempo que eu não pegava. Paz, nem quero, e renovação. Oh, título pertinente, né? Vamos lá, então, no capítulo 44 da mensagem de Albino Teixeira, que se chama Anti-Obsessão. É um assunto muito espírita, esse negócio de obsessão, né? Então, quando alguém fala assim, ó, já é anti-obsessão, vamos ver dos trechinhos aqui que Albino Teixeira nos traz. Amigos, convençamo-nos de que aversões, animosidades, conflitos acalentados e ressentimentos, sejam quais forem, são pontos de contato para tomadas de obsessão, e toda obsessão é entretecida de trevas. Não adianta, dessa forma, esbravejar contra as sombras. Para arredá-las é preciso acender uma luz. É você que está entrando em aquela discussãozinha boba. Pois é. Está abrindo caminho para a treva. É isso aí. Vamos então para o nosso estudo de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho que esse tema nunca foi tão importante nesse momento que a gente vive. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no seu capítulo 12, Amai os vossos inimigos. O item 10, ditado pelo espírito Fenelon, em Bordeaux, no ano de 1861. O ódio. Vamos lá? Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tratai, sobretudo, de amar aos que vos provocam indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, que deveis tomar o vosso modelo, deu-vos o exemplo dessa abnegação. Missionário do amor, amou até dar o sangue e a própria vida. O sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso, precisamente, o que vos torna superiores a eles. Se vós o odiasseis, aliás, se vós os odiasseis, como eles vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. É essa a hóstia imaculada que ofereceis a Deus no altar de vossos corações, hóstia de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até ele. Mas embora a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos os nossos irmãos, não endurece o coração para os maus procedimentos. É essa, pelo contrário, a prova mais penosa. Eu sei, pois durante minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus existe e pune, nesta e na outra vida, os que não cumprem a lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. E vamos ao comentário da Estela. Quando nós pensamos em ódio, lembrando que o ódio é treva, o amor é luz, vamos pensar então como isso se produz. Porque às vezes, quando nós falamos que não gostamos da atitude do outro, mas pior, não gostar é mais leve. Aqui em casa, eu falo muito para a Lara. A Lívia ainda não entende, mas a gente já começou a falar para ela, né? Ela já fez 6 anos, que a palavra eu odeio, eu detesto, é muito pesado. Porque somos filhos do Criador, que é amor. Então, quando você tem o contrário dele dentro de você, não é de Deus. E aí você tem a falsa impressão de que foi o outro o culpado de você ter isso dentro de você, e não foi o outro. É uma produção. O ódio é uma produção. Ah, mas se o outro não tivesse feito aquilo para mim, eu não ia sentir isso.
O outro não tem domínio do que existe dentro do seu peito. O que existe dentro do nosso peito é domínio e responsabilidade nossa. Quem aí já fez uma torta, um bolo? A tigela fica toda suja, não é? Porque foi uma produção. Então a gente vai lá, faz aquela produção, assa o bolo. Isso é só uma maneira simples de ilustrar que toda a produção deixa resíduos. A tigela daquele bolo, que você vai ter que lavar depois, você sabe que o maior trabalho de fazer bolo, Luciana, não é fazer o bolo, é lavar os trem. Eu já faço receita que não vai por exemplo, bater clara em neve. Eu já não faço a receita que eu acho uma trabalheira danada. E tem gente que já gosta, né, toda essa técnica. Porque dá trabalho produzir. E os resíduos que ficam, a gente tem que dar conta deles. Então, quando uma pessoa fala, eu odeio fulano, você criou uma bomba. Porque o ódio dá a falsa impressão de que você está mandando uma coisa ruim para aquela pessoa que fez mal para os outros. Vai acontecer algo, porque ela já tem o meu ódio. Não vai, acontece dentro de nós. É claro que se a pessoa estiver invigilante, tem uma somatória de energias que vai até ela. Mas eu tenho que cuidar de mim. E você pode arrumar um monte de justificativa para contar para mim, para o Ciander, para o seu psicólogo, seus amigos, para o seu pai, para sua mãe, o porquê que você se envenenou. E aí a gente realmente vai sentar, validar a sua dor, e ainda assim vai falar assim, tira isso do peito. Isso não lhe pertence. A pessoa fez um monte de sujeira e foi jogar em você. Aí você se limpa com um banho, não é? Se a pessoa jogar um monte de sujeira e a gente não vai lá e toma um banho. Agora, como é que eu me limpo do ódio, Stella? Eu tento. Quando na questão 909, Kardec pergunta para os espíritos, né? Como que a gente se livra das más tendências? Será que é 919. A 909, que é aquela que ele fala assim, é possível me livrar disso? Eu falo assim... Não é do Santo Agostinho, é outra. Não, Santo Agostinho conhece a ti mesmo. 909, ele fala assim, é possível me livrar, né, dessas cargas, desse peso, da maldade que existe em mim? Com um esforço, muitas vezes, insignificante. E esse esforço insignificante, eu vou falar a verdade para vocês. Você pode orar. Mas orar, às vezes, é a porta estreita. Sabe o que é a porta larga, às vezes? Eu ficar na internet, por exemplo, me carregando de ódio, lendo mensagens que vão ser fermento. Vai insuflando, com certeza. E naquela hora em que eu estou alterando a minha voz, até o batimento cardíaco, se a gente tiver uma noção, se você se conhecer até o teu físico, você vai ver que você está com um pouquinho de ódio ali implantado. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que fazer uma prece e buscar conteúdos que me livrem disso. E às vezes a pessoa diz assim, não, mas aí eu vou ser muito alienado, a gente está vivendo no mundo, eu preciso... Você não precisa entrar em guerra, principalmente consigo mesmo. No livro Evolução em Dois Mundos, eles nos contam que dentro de nós, o que a gente chama de célula, de bactéria, são todos seres vivos. E ele coloca como todos são um exército. E sabe quem é o comandante? É a sua mente. Então imagina, você já viu alguém que está com raiva, com cólera, com ódio? Ela está carregada, ela está pesada. E essa pessoa, ela é o comandante de um exército dentro dela. E esse exército também está tudo assim, bravo. É isso que você quer para a sua saúde? Ah, Estela, mas sabe o que é? Que o fulano me contou um negócio. Eu não estou falando para você não fazer mais amizade com fulano, de repente é um parente seu. Mas tenta deixar esse ódio com a pessoa. Não é seu, não te pertence, você é filho de Deus. Parece fácil eu falando, né? Vocês acham que eu não me cubro de ódio às vezes? Mas o autoconhecimento vai fazer você entender assim, não, eu não quero isso, eu quero continuar um pouquinho mais leve.
Eu quero trazer serenidade para minha vida. Eu quero entrar em um estado de paz. Para eu entrar em um estado de paz, eu tenho que abrir mão de estar em guerra. E estar em guerra às vezes é gostoso. Estar em guerra, por mais que a gente fale assim, Deus me livre, você viu o que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia? Ai, Deus me livre. Essa é uma guerra em que nós estamos vendo com todos os sentidos. Tem gente lá com ódio, pegando em arma, você está vendo sofrimento. Essa é uma guerra muito fácil de eu entender que eu não quero. Mas será que você não está entendendo que você está colocando as suas células em guerra contra alguém? Você está vendo uma pessoa inimiga? E aí os suas células se armam não contra um câncer, não contra uma gripe, não contra um pernilongo de pica e você pega dengue. Elas estão armadas para outro processo, contra alguém. Isso às vezes nunca vai acontecer, mas abaixa a sua imunidade. Pode procurar. Evolução em 2 mundos. Nós temos um exército comandado por nós. Você vai insuflar o seu exército de guerra? Por que não falar para eles que você precisa fazer uma atividade física? Por que não falar para eles, falar, hoje eu quero ser como o Reinaldo falou uma aula de afeto ontem. Hoje eu vou armar as minhas células porque eu quero ser uma pessoa mais afetuosa. Então eu vou melhorar o semblante. Isso não é partir para a guerra. Isso é partir para uma melhora minha. No Evangelho segundo o Espiritismo que a gente está estudando, no capítulo 28, tem uma prece para corrigir um defeito. E como na própria prece de São Francisco de Assis, que parece a música do Fagner, mas não é, é a prece de Francisco de Assis. Onde houver ódio, que eu leve o amor. E é o principal, porque ele já começa falando isso, depois vai muito aí para frente. Ele abrange todas as coisas, o amor. E o ódio, todas as coisas ruins. Porque se de um lado está o ódio, do outro está o amor, e eu estou crescendo para o amor, qualquer fagulha de ódio que esteja dentro de você está derrubando a sua ascensão moral. Então, onde houver ódio, que eu leve o amor. Mas aí eu preciso identificar, peraí, eu tenho ódio. Eu não posso ver o fulano. Eu não posso ouvir falar do ciclano. Porque eu odeio. Sabe como você odeia? Você cria uma força, mas não é uma força de fazer uma caminhada. Não é uma força de ir lá e brincar com seus filhos. Não é uma força contrária. Você se sente poderoso, sim, para às vezes ir para as redes sociais e falar um monte de coisa. Você se sente poderoso para pegar o seu WhatsApp. Olha quem chegou aqui para dar uma lupa. Bom dia, Liv. Ah, bom dia, pô. Fala bom dia. Bom dia. Bom dia. Vai ficar aí? Então tá bom. Então, esse ódio, ele me limita. Ele não faz com que eu vá para frente no sentido do amor. Porque eu tô carregado de uma coisa, um desejo. A criança vem perto de mim, eu tô com tanta raiva, vontade de discutir na internet, de falar isso, de falar aquilo, que eu não vejo o amor. E é disso que a gente está falando, de otimizar nosso tempo, nossa estadia aqui na Terra. Não tem problema você lutar com as coisas a favor das coisas que você defende, que você gosta, mas o lutar não significa que você tem que ter ódio. O lutar para o bem, por exemplo, é fazer caridade, é falar de coisa boa, não é? Sem atacar ninguém. Imagina se os políticos, não tem como não entrar na política hoje, imagina se os políticos, ao invés de falar mal do outro, só falasse bem do que você quer, do que você fez. Tem político que ia ter vergonha, né? Porque não fez nada. Então ele nem ia se candidatar. Aí tem político que fala assim, nossa, então eu vou fazer agora, minha campanha vai ser assim, só vou falar o que eu fiz. Isso é lutar a favor do bem. Agora lutar com ódio, o que é? Atacar. E eu entendo que na política é complicado, porque às vezes a gente precisa falar o que o outro fez de errado para lembrar as pessoas, aquele ali fez aquilo errado, então, fique esperto, tudo bem. Mas quando tem ódio no meio, a gente tem que lembrar sempre, tá fazendo mal para você. E essa é a preocupação do Evangelho. Então, quando eu digo que a pessoa tá, beleza, identifiquei que eu tenho um ódio, que isso faz mal para mim, o que eu faço? Capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo tem uma prece que se chama Para Corrigir um Defeito.
prece para corrigir um defeito. E ela é desse tamanhozinho. E você não precisa fazer em público. Você pode fazer sozinho, porque no meio da prece vai falar assim: então, benfeitores, amigos, eu quero me livrar desse ódio que eu sinto por essa pessoa. Por isso que você pode fazer no particular. Porque é vergonhoso você falar que tem algo contra o que Deus quer para nós. Faz no privado mesmo, mas faz ela em voz alta. Nem que seja, meu Deus, Stella, eu moro em 8 pessoas em casa. Faz no banheiro, então. Ai, que isso daí é muito feio, né? O benfeitor no banheiro. O benfeitor não tá nem ligando onde você tá fazendo a prece, mas tem que ser feita. Se você descobre algo para ser corrigido em você, tem que ser feito. O problema é gostar do ódio. Fala, não, me calha aqui não. Me calha aqui não, porque eu tenho que falar isso, eu tenho que falar aquilo. Você não tá vendo que você tá com ódio? Enquanto o outro não aceitar a sua ideia, você não para. Isso é ódio. E às vezes a gente mascara esse ódio de bondade. No livro Mensageiros, Aniceto conta para nós, por exemplo, que todas as religiões nos levam para o caminho do amor. Todas as religiões nos levam para o caminho do amor. Ou seja, não precisa brigar pela doutrina espírita. Ah, porque olha, o parente meu lá falou mal do espiritismo, eu não suporto isso. Eu tenho um ódio quando... Não tenha. O espiritismo é muito maior que teu cunhado. Ó, você viu fulano ali? Eu tenho um ódio, fulano é ateu. Não tenha. O ateu está mergulhado no oceano. Sabe o que é o ateu mergulhado no oceano falando que água salgada não existe? Deixa o ateu já dar uma engolidinha de água salgada, ele vai ver que existe. Por que eu tenho que me preocupar com a pessoa que pensa diferente de mim? Essa pessoa, se é o que você sente é uma verdade, já ela faz se deparar com a verdade. O problema é eu sentir essa animosidade dentro de mim. Eu poderia fazer tantas coisas. Ontem mesmo, nessa aula de afeto, a gente descobre que a maioria das pessoas tem falta de paciência em casa, no trabalho. Então, isso é um desafeto muito grande, né? A gente cai na indiferença, a gente cai na vingança quando não temos paciência. E aí, ontem nós estávamos cada um dando uma dica, e principalmente meu amigo Adriano, falando quanto faz bem para ele mexer em plantas. E isso é muito assertivo. Tá com ódio? Além de você fazer essa prece do capítulo 28, que é de corrigir um defeito, vai mexer com as suas plantas. Vai mexer com seus animais. Você não vai passar ódio para eles, não. Eles neutralizam isso. Pode ser que a plantinha até morra. Eu vou falar de verdade para você. A gente lê no livro do Gabriel, do Newton Stuck, onde tinha uma senhora que estava sofrendo muito, pois tinha perdido um filho em tenra idade, né? Bom, o filho sempre vai antes, então o filho, uma mãe nunca, um pai nunca está preparado para perder um filho. Ver partir, porque não é perder. E ela estava do lado de uma planta, essa planta ela estava pegando toda a energia daquela senhora que estava chorando o luto do filho e ela estava morrendo, definhando. Tem problema isso? Não, no livro dos Espíritos nós encontramos o papel das plantas no mundo. Elas têm esse papel também. De, às vezes, captar a nossa energia, que não está boa, e morrer. E depois elas vivem assim, ó, muito rapidamente, não precisa ficar preocupado. Mas se você está carregado de ódio, é um dos mecanismos que Deus oferece para nós, para a gente se limpar. Fluidifica a sua própria água com a prece de corrigir um defeito, toma essa água fluidificada, toma um banho, mexe com os animais, vai fazer uma caminhada para liberar endorfina, que libera, não é? Uma caminhada, um exercício físico, mas não aceita sentir ódio no sofá. Principalmente com um aparelho na mão. Você tá com ódio, aí você vai pro perfil da pessoa que você tem ódio e vê que ela tá passeando. Dá mais ódio aí, Luciano. Olha essa praga que me deu uma rasteira, não me pagou e agora tá passeando aí. Não vai mudar nada na vida dessa pessoa, mas vai mudar aqui, ó. Você vai ficar doente. Quem é doente do espírito é doente do físico também. Não se trata mais de perdoar as pessoas, se trata só de você. Desliga esse tic-tac dessa bomba que está a qualquer momento a explodir. E sabe o que pode dar em você? Um AVC, um ataque cardíaco.
pode dar uma convulsão. É Deus fazendo assim, ó, pim, para com esse ódio aí, ó, pum, para com essa loucura. Deus vai lá e põe o dedo em você, e dá uma pane no sistema. Por quê? Porque o teu espírito está tão carregado que ele te dá uma pane no corpo físico. Desejo de agradar todo mundo o tempo todo. Desejo de atacar quem pensa diferente de você. Isso tudo pode vir uma pane já já. E eu não digo isso falando que eu sou totalmente uma pessoa fazedora. Eu vou ter que usar essa palavra, hein? Eu sou fazedora disso aqui. Não sinto ódio de jeito nenhum. Quando eu identifico que o ódio está entrando, bora fazer uma prece. É isso que eu tenho que fazer da vida. Porque eu deixo entrar. Atira a primeira pedra aí quem nunca sentiu raiva passando por ódio de alguém. E esse alguém merece. Vamos falar sério. Merece, olha lá o que fez, é isso, é aquilo. Mas eu não mereço. Essa pessoa merece que eu sinto ódio dela? Merece, Estela, olha o que ela fez. Merece. Essa pessoa não merece um presente do Boticário nessa época do ano, não. Mas eu não mereço sentir ódio. Como filha do Criador, como mãe que eu sou, você é irmão, você é trabalhador, você vive no planeta, então em meu nome, que você vive no mesmo planeta que eu, não sinta ódio, porque é um ponto de luz que está desligado na Terra. E para a gente morar numa Terra iluminada, eu vou precisar de cada pontinho, do teu, do meu, do Oceander. E o dia que o Oceander estiver sentindo um ódio, ele contamina nosso planeta, porque é um pontinho que não vai ser de luz ali, e contamina minha casa, porque as minhas filhas vão estar brincando e vai sentir que o pai está estranho. Por quê? Porque ele está na treva. E por escolha, o que o outro faz para você é uma atitude aqui. O ódio que você sente é outro. Então não adianta eu culpar o outro, está distante de mim. O que eu sinto aqui é responsabilidade minha. E é isso que o Evangelho traz para nós, né, Luciano? Pois é. Gente, para falar desse assunto tão delicado e tão fundamental para a nossa evolução, porque se a gente não falar sobre esse tema, vou até colocar ele de novo aqui, se a gente não falar sobre essa palavra, que causa uma certa amargura, quando a gente fala a palavra ódio, já é uma palavra que já vem carregada já. Carregada de um peso, né? De um peso difícil de suportar. Primeiramente, eu queria deixar bem destacado que a primeira frase aqui que o Fenelon traz é assim: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Porque se você odiar, você não vai ser feliz. E aí, a gente pode se perguntar assim, mas como fazer para não odiar as pessoas que são más? A gente está vivendo um momento agora delicado na política, de uma polarização, e a gente percebe que no meio dessa divergência, que deveria ser somente uma divergência de opiniões, tem imperado muito o ódio de ambas as partes. Óbvio que existem em ambas as partes também pessoas mais equilibradas que dão aconselhamentos, que fazem ponderações mais dentro de uma linha de equilíbrio. Mas existem os extremos também. E qual que é o problema nisso? O problema é que você se contamina para tentar destruir o outro. E toda vez que nós sentimos, nós produzimos um sentimento tão horrendo como esse, mostra primeiramente que nós somos incapazes de compreender a realidade do outro. E aí, não obstante isso, não obstante eu não compreender o limite do outro, que acredito que o outro esteja nos prejudicando sim, e às vezes até coletivamente. O que acontece é que eu produzo algo ruim também para tentar destruir o outro que também produz algo ruim. Ou seja, nós nos tornamos iguais, diz aqui o espírito Fenelon. Não há diferença. Quando eu odeio alguém, não há diferença entre eu e essa pessoa, ou essa organização, esse partido, esse sei lá o quê. Ou essa situação, por exemplo, eu não suporto, eu tenho um ódio, sei lá, dessa igreja que tem aqui perto da minha casa, que eles falam muito alto, ou eu tenho ódio desse prefeito que não sei o quê, que ele não fez tal coisa. Toda vez que eu deixo esse sentimento se desenvolver em mim, eu não estou percebendo, mas eu estou me destruindo por dentro. Como a doutrina espírita tem uma pauta que parece, a primeiro momento, que está dando um ensinamento para a gente ser bonzinho, e na verdade não é só isso,
isso é só a superfície. O profundo mesmo está nos ensinando a nos livrarmos dos males que nós podemos produzir em nós mesmos. Já não basta o mal do mundo, as dificuldades, já não basta o desequilíbrio das pessoas, já não basta as intempéries do tempo, da natureza, já não basta o calor excessivo, o frio excessivo, as desigualdades sociais, já não basta as pessoas que agem com preconceito, já não basta tantas dificuldades que nós observamos, ainda nós aceitamos o desafio de produzir o mal em nós também, achando que com isso teremos uma arma, teremos um canhão que a gente pode então direcionar o outro e vamos destruir o outro, porque eu odeio ele, porque ele é mau. Ora, eu te garanto que você não consegue destruir ninguém sem antes destruir primeiro. Sem dúvida nenhuma, o primeiro destruído é você. Usando de novo o exemplo da política do momento atual. Quando você odeia alguém ou algum candidato, por exemplo, o candidato com certeza não sabe que você existe. Então você está ali sozinho numa briga que a pessoa até recebe ali um eflúvio, vamos dizer assim, deletério, destrutivo, mas se ela tiver com uma capacidade de autoproteção boa, aquilo não pega ela. Tanto você vê os candidatos aí estão todos com a saúde aparentemente muito boa, né? O que acontece é que as pessoas não percebem que elas estão se enlameando, elas estão se sujando de uma tal forma, e nisso não tem trazido nenhum tipo de colaboração para que o problema se resolva. Não é odiando alguém que você resolve o problema. Obviamente que o texto aqui traz uma clara menção, olha, não é fácil amar o inimigo. Já é difícil amar a quem a gente tem convivência próxima. É difícil você conviver, por exemplo, com um parente teu que diverge de você em algumas questões. Difícil você amar essa pessoa, mesmo sendo alguém muito próximo. Agora você, poxa, vocês estão me pedindo para eu amar o cara que destrói nós aí, ou aquele cara que está me devendo e me finge que eu não existo mais, me virou a cara. Realmente não é fácil, mas a gente começa a deixar de odiar quando a gente começa a compreender o tamanho do outro. É isso. Não é um amar igual a gente ama nossos filhos. Pois é, essa palavra amor aqui não é aquele amor de você chegar, chamar a pessoa para ir na tua casa, se abraça ela, fala, nossa, eu te gosto tanto, viu? Poxa, ó, você me fez tanto mal, mas eu gosto tanto de você. Ó, vou te dar um beijo, ó. Obrigado, viu? Você fez mal para mim, mas eu te amo. Aí, ó. Não é esse amor, gente, de afeto assim. Não é isso. É você não nutrir mais um sentimento que está te corroendo por dentro. É você deixar de produzir um excesso de acidez no seu estômago, que está consumindo o teu estômago, com uma azia, uma queimação, sabe? Você está produzindo veneno no seu estômago. E esse veneno vai ter que sair por algum lugar. Então ele começa a percorrer ali todo o trajeto do sistema digestório. Antes chamava sistema digestivo, agora é sistema digestório. Mudou o nome agora. Então vai descendo ali pelo intestino grosso, intestino delgado, sai no reto. Ele vai ter que sair. Aí eu te pergunto, será que nesse trajeto aí, esse ácido excessivo, esse ranço que a gente produz, não vai parar em alguma frestinha ali, não vai se alojar e começar a desenvolver algum tipo de tumor, algum câncer? Não é difícil não, hein? Então, essa é a parte, vamos dizer assim, que nós temos que ter esclarecimento, nós temos que saber disso. Como disse o Luciano Praciano agora há pouco aqui, o pai do ódio é o orgulho e a mãe é a vaidade, né? Por quê? Por que nós podemos destacar isso, que é uma grande verdade? Porque o orgulhoso, ele é aquela pessoa que ele não aceita que a vida dele seja diferente ou que alguém pense diferente do que ele pensa. Isso é orgulho. Então, por exemplo, no campo da política agora, vamos usar de novo o exemplo da política, como eu não vou falar o nome de ninguém, daqui dá para usar como exemplo bem. Um indivíduo pensa de uma maneira, vou votar naquele candidato. O outro fala, não, eu vou votar no outro. Então pronto, eu te odeio. Não quero mais você não. Gente, cada um tem direito de votar em quem quiser. Vai ser gostoso que depois da eleição vem a Copa, né? A gente se une de novo. Tomara, né? Tomara, né? Então, gente, seja lá o que for, eu entendo que você tem os seus ideais, eu entendo que você tem princípios que você acha que são, assim, absolutamente impecáveis. O seu candidato é absolutamente impecável, incorruptível, ele é assim,
não traz nenhum tipo de mazela e ele é o melhor mesmo. Eu acredito que você pensa isso, o outro também pensa. O outro pensa o mesmo. Agora, quem está certo? Olha, eu não estou aqui para poder dar essa resposta. Eu só estou aqui para livrar o teu coração de uma amargura que você não merece passar. Porque seja lá quem for que for ganhar a eleição, a tua vida vai ter que continuar. Você não vai parar a tua existência por causa de uma eleição que um ganha ou que o outro ganha. Não deixe isso contaminar o teu coração. Não odeie o outro. Respeite o outro. Tente convencê-lo, então, através da fraternidade. Convença de que o outro está errado. Convença, dando argumentos, mas não odeie, não desenvolva esse fel, esse veneno, essa flecha. E aí, como a gente falou aqui que o pai é o orgulho e a mãe é a vaidade. Sabe por que é a vaidade? Porque eu tenho que ser unanimidade. Eu tenho que ser alguém que o que eu falar tá tudo certo. Todo mundo tem que, palmas para mim. Então eu tenho que entender que isso é vaidade. Porque se eu quero ser unanimidade e eu não posso ser contestado, é porque eu sou muito vaidoso. Então, aceite ser contestado. Aceite que você pode estar errado também. Se o outro quer votar em quem ele quer votar, deixa ele. Eu acho que quando a gente aprender a argumentar sem ofender, sem ironizar, porque a ironia é também um desrespeito disfarçado de bom humor. Quando você parte para a ironia, você está desrespeitando o teu oponente, aquela pessoa que está em combate ali contigo. Agora, quando você, então, usa argumentos que são aceitáveis, que são respeitosos, dentro de uma linha de realidade, você não pode inventar mentiras também. Quando você adota esse procedimento, você entra numa linha, então, estamos divergindo, não mais nos odiando. Divergir você pode. Você vai divergir todo mundo o resto da tua vida. Cada um torce para um time, cada um tem uma visão política, cada um tem uma maneira, cada um segue uma religião, cada um tem um corte de cabelo diferente, acha bonito uma cor de unha pintada, cada um, sabe, cada um compra um carro que acha que tal marca é melhor do que a outra. Agora, isso é motivo para a gente começar a se odiar? Aí pode ter alguém pensando assim, mas olha, eu tenho justificativo para odiar porque fulano faz um mal danado para as pessoas. Bom, eu até entendo que você acha que isso é uma justificativa aceitável. O problema é que eu te pergunto, vale a pena você escorrer por dentro por conta da imperfeição do outro? Vale a pena você seguir uma conduta de automolestação, ou seja, você tirar a tua paz orgânica e desequilibrar todo o funcionamento da sua pressão arterial, funcionamento do seu pâncreas, que vai trabalhar em desequilíbrio e vai tornar você uma pessoa com probabilidade de desenvolver o diabetes? Você vai alterar a sua pressão arterial porque a tua musculatura ficando enrijecida, ela comprime os vasos arteriais. Comprimindo as artérias, a sua pressão arterial sobe. E algum dos teus vasos pode ter uma certa fragilidade. E algum deles pode romper. Aí causa uma hemorragia, que pode ser no cérebro, e desenvolve o chamado AVC hemorrágico. Ou então você pode estar tão estagnado, tão obstruído espiritualmente, que você desenvolve uma outra forma de acidente vascular cerebral, que é o chamado isquêmico. Causa uma isquemia. Isquemia é quando há uma obstrução arterial. Sabe por que vem a obstrução arterial? Obviamente, existem questões aí alimentares, sedentarismo, obesidade, etc, etc. Mas existe muito também obstrução por conta de uma obstrução mental. Eu não libero o fluxo da minha mente. Eu não consigo ter uma visão mais distante do problema. Eu não consigo olhar o problema mais distante. Eu enxergo o problema dentro do problema. Eu preciso começar a me distanciar mais das coisas. Você está, por exemplo, vivendo um momento político, você está angustiado aí? Você tem que sair um pouco dessa bolha.
Sai de dentro da bolha. Analisa a tua existência e perceba que não vale a pena você se desgastar do jeito que você está se desgastando. Ah, mas o que vai ser de nós? O mundo está perdido. Será que nós temos fé mesmo? Será que a nossa fé está em dia ou ela só é uma palavra que a gente usa ela de vez em quando na nossa boca, mas ela ainda não está dentro do nosso coração? Você tem fé? Você já leu no Livro dos Espíritos uma das 10 leis morais que chama Lei de Progresso? Se você não leu, vai lá na questão 820, por mais ou menos até 840 e pouco, tá lá, Lei de Progresso. Vai lá ler para você ver. Vê o que os espíritos dizem em relação ao progresso. Você vai ficar surpreso de ver uma coisa que já está aqui claro para nós aqui. Como que era o nosso país, o nosso planeta 50 anos atrás? Ele era igual hoje ou não? Ele era melhor que hoje? Em algum aspecto? Não, não era melhor do que hoje. E nem será hoje melhor do que o mundo vai ser daqui 50 anos. Então, se o mundo daqui 50 anos vai ser muito melhor do que é hoje, é sinal que nós estamos em progresso. Então, por que você está temendo? Qual que é o teu medo? Você não confia, não? Que o mundo vem progredindo incessantemente, e eu vou inventar outra palavra aqui, imparavelmente, não tem como parar isso. É aquela analogia do guarda-chuva, não é? É, o mundo é imparável, o progresso é imparável. Essa palavra não existe, viu, gente? Por favor, não venham falar aqui que eu sou um analfa, porque Você precisa a gente dela inventa agora. as palavras aqui, né? A língua portuguesa dá essa flexibilidade para nós. Vocês entendem, né? Então, assim, não há como obstruir o progresso. Então, se você percebe que tem alguém que está querendo obstruir o progresso, é como a Estela disse aqui, bem lembrado. É o indivíduo que está sozinho, querendo lutar contra uma tempestade, usando apenas um singelo guarda-chuvinho, esse que você vende aí, paga 15, 20 reais O aí. progresso é um tsunami, a pessoa segura o guarda-chuva. Como é que você para o progresso, que é uma onda avassaladora, é uma onda de progressão, de limpeza, de higienização? Não acredite, não perca a sua fé. Pessoas de pouca fé costumam desenvolver o ódio com muita facilidade. Costumam titubear facilmente, costumam achar que, não, peraí, Deus não está observando, não é possível. Não, 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 não. Não tem. Jesus deve estar de férias para algum outro canto do universo aí, não sei. Não estou percebendo Jesus agindo nesse momento. Olha, Jesus já era Jesus antes desse mundo existir. Antes dele ser confeccionado, antes dele receber ali o traço divino para poder desenvolver as planícies, os planaltos. Antes de criar qualquer forma de vida inicial, Jesus já era Jesus. Já. Será que esse cara é tão incompetente assim? Ele cria um negócio, depois ele perde a mão, porque aparece um político qualquer aí. Perdeu a mão. Perdeu a mão, Jesus, hein? Tem uma galera aí que vai dominar tudo, vai acabar com a gente. Será que isso é possível? Será que, será que a organização que cria um sistema solar, que cria um universo, será que esse pessoal aí é mais incompetente do que políticos? Do que um partido, uma organização? Então, meus amigos, não deixe o ódio entrar no teu coração. Ele vai te corroer por dentro. Ele vai alterar tuas funções fisiológicas. Ele vai fazer você tomar remédios para poder tentar equilibrar quimicamente. Porém, vai ser apenas uma medida paliativa. Você tem que se curar emocionalmente. Você tem que se livrar de questões íntimas que são autodestrutivas. Então, não faça com que a tua rotina de vida diária te obrigue a tomar medicamentos intermináveis. Use o medicamento do Evangelho, o medicamento da compreensão, da fé e do amor, como a gente falou aqui, não é um amor de grude, mas um amor de respeito. Divirja, conteste, mas não odeie, para o seu bem. E nós estamos vivendo um momento de uma entrada em um mundo de regeneração, onde aqueles que não têm conhecimento sobre isso vão ficar para trás. Você está achando aí que não está havendo justiça e que você quer fazer justiça com as tuas próprias mãos? O teu papel não é esse. Teu papel não é julgar e condenar ninguém. Teu papel é observar o que é errado e apontar sim.
que nós não devemos ser omissos diante dos erros, mas nós não podemos odiar aquele que comete o erro. Nós temos que apontar o erro para que o erro seja corrigido, ou pela pessoa, ou por aqueles que vão colocar essa pessoa lá no poder. Essa é uma função primordial. Senão Jesus não teria nos ensinado a apontar os hipócritas, né? Os fariseus. Você aponta o erro, mas não condena a pessoa. Você não quer que a pessoa que então comete erro te governe, porque os princípios dela não batem com os teus. Mas não odeie ela, porque ela é uma irmã sua, essa pessoa é uma irmã sua de jornada. E amado por Deus. Pois é. Essa pessoa que você pensa aí politicamente, nossa, aquele cara lá, não quero nem ver pintado de ouro. Essa pessoa aí, Deus ama ela. Você sabia disso? E essa pessoa aí, talvez ela não esteja hoje usando bem as suas potencialidades, mas ela tem virtudes que quando ela desenvolver e usar para o bem, ela vai ser um grande potencial de progresso para todos que estão ao redor dela. Então não existem pessoas que sejam abomináveis, existem pessoas que usam o seu poder de uma forma equivocada. E que quando a pessoa aprender, cair em si e se tocar, vai ser um grande líder. Vai ser uma pessoa admirável. Muito próxima até de uma angelitude aí. Então não odeie. Livre o teu coração desse sentimento. Tira essa vaidade de querer que tudo que você fala seja falado amém por todos. Tira esse orgulho de querer assim, a minha palavra é a última e acabou. Aqui eu falo, todo mundo abaixa a cabeça e todo mundo obedece. Que orgulho bobo, que tolice. Permita as pessoas pensarem como elas querem, mas não seja agressivo, não seja irônico, porque essa ironia é um disfarce. Daqui a pouco você está odiando a pessoa. Então tem um exemplo aqui que a Luciana estava contando aqui, de uma pessoa que trata ela de uma forma muito odiosa lá no trabalho dela. Eu estava lendo, viu, Luciana, enquanto a Estela estava falando aqui. Eu vou contar aqui uma historinha bem rapidinha para ilustrar isso. Você convive com alguém que está sempre raivosa, sempre encolerizada, como diz o Evangelho, que é aquela pessoa com o fígado estragado, sabe? Ela está sempre poluída. Ela solta fagulhas pelos olhos, ela solta fumacinha pelos ouvidos. Essa pessoa está doente. Ela está seriamente doente, porque ela está se destruindo por dentro. Ela não está conseguindo guardar aquela doença dentro dela, então ela exterioriza isso. E se você entrar na onda dela, você pega a mesma doença. Então o remédio para alguém assim é olhar para a pessoa e abençoar ela, porque ela está doente. E se você não tomar cuidado, você vai ficar doente também. Não pegue a doença dos outros. Não entre em polarização odiosa. Não entre em linha de constante e incessante busca por informações que estão te consumindo a tua paz. Isso vai consumir a sua saúde orgânica. Isso vai consumir a sua saúde espiritual. Isso vai derreter a tua fé, vai derreter o teu bom ânimo. Vai fazer você não ter vontade de levantar de manhã. Vai fazer você ter vontade de dormir e acordar só daqui 3 meses. Não faça isso com você. Tua vida é muito valiosa. A tua existência aqui é para encarar as coisas de frente. Não aceite que a doença dos outros pegue em você. Se blinde. Blinde com pensamentos positivos, com orações, como a Estela bem deu exemplo aqui. A pessoa que ela é raivosa, ela não é só com você, mas ela é raivosa com todos, ela está contaminada, ela está doente. Se você for fazer um exame físico nela, você vai ficar aí com pena de ver o tanto de doença que ela já está desenvolvendo já. E com certeza é uma pessoa que não tem uma estrutura familiar boa, não tem, então a gente tem que gera uma piedade para uma pessoa assim, né? Você vai descobrir às vezes que a pessoa é sozinha, ou então ela vive com um monte de gente que não suporta a presença dela. Ela não teve acesso a uma religião que lhe trouxesse algum tipo de ensinamento mais saudável. E ela já tem entre aspas, um castigo que ninguém gosta dela. Pois é. Ninguém vai gostar, então já tá bom, né? Então a pessoa está passando por dificuldades, ela está falando aqui, ela está se separando, é uma pessoa que está ali às vezes no processo de divórcio, ou então a pessoa está num processo assim de autodestruição, sabe?
nós precisamos ter um olhar diferente para essas pessoas, sabe? Para não deixar essa doença pegar em nós. E vamos em frente, né? Vamos pensar sobre isso hoje, vamos elevar aí o nosso pensamento a Deus, a nossa fé, vamos fortalecer a nossa fé, para que nós não permitamos que esse mal nos pegue, porque ele está doido para poder angariar pessoas que sejam adeptos dele, ódio, raiva. A pessoa vai no estádio de futebol, quer matar o torcedor adversário, do time adversário. Que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Como que você pode tratar alguém assim, dessa forma, como um animal? Isso é se animalizar. Vamos sair fora da linha da animalidade. Nós já ganhamos a razão, o livre-arbítrio. Nós estamos acima da esfera animal. Nós não podemos mais ter essa antipatia gratuita assim, não. Vamos então em frente. Nosso desejo aqui de hoje é que nós tenhamos aprendido um pouquinho sobre como neutralizar esse sentimento. Ah, mas e como é que eu faço quando eu sei que tem alguém que me odeia? Então você ora pela pessoa, para ver se dissolve isso nela. Se você está sabendo aí que alguém te odeia e você nem sabe por que você fez direito, que ela odeia fácil qualquer pessoa, então você ore por ela. E a dica que a gente dá sempre aqui, os 39 vezes, né? 39 dias. 39 dias. Se você esquecer um, você tem que voltar lá no primeiro dia. Pois é, então você pega 39 dias seguidos e vai orar para essa pessoa. Primeiro dia você vai orar meio com, vou orar para esse idiota aí mesmo, tá bom, vai. Segundo dia você já vai amenizando. Terceiro, quarto, lá pelo 15º, 20º dia você já está orando com um pouquinho mais de serenidade já. E essa emanação tua é capaz de neutralizar os raios odientos que a pessoa te envia. Então faça esse teste. Mas eu vou colocar uma observação aqui, e não é para desanimar, é só para, às vezes, falar para você que odeia alguém, te dar um impulso de você ser diferenciado. Para todo mundo que eu e o Oceano passou essa fórmula até hoje, ninguém conseguiu fazer as 39 vezes. Porque é mais fácil falar mal. É mais fácil odiar. A porta larga é esse caminho. Então, que você seja uma pessoa diferente, que você cumpriu os 39 dias, né? E conseguiu se limpar, porque é mecânico. É algo mecânico. Então, a gente pensa, parece fácil, não é. Porque o caminho mais fácil é continuar tendo raiva, continuar falando mal dessa pessoa, continuar nessa linha de bater o levou. Então, que a gente possa ser pessoas diferentes, né, Luciano? E outra, é muito mais fácil você convencer alguém a mudar e se transformar, você agindo diferente com ela, do que você agindo igual. Se a pessoa chega raivosa com você e você responde para ela raivosa também, a chance é de que essa raiva vá se multiplicando. E cada vez, daqui a pouco você está dando uma facada na pessoa e ela também dando uma facada em você. Agora, se você tratar com respeito e pelo menos neutralizar o mal, não precisa ser aquela pessoa mega gentil, amorosíssima, melosa, mas só de você respeito, tratar com decência e serenidade e equilíbrio, uma hora a pessoa vai pensar assim, poxa vida, eu estou chegando aqui na voadora na outra e ela não faz o mesmo comigo. Acho que está na hora de eu mudar. A pessoa vai decidir se mudar, se transformar, observando a tua reação diante da ação dela. Então reaja sempre de uma forma como Jesus reagiria. Como a gente sempre cita o exemplo aqui, agir como Jesus age é fácil. Difícil é reagir como ele reagia diante das adversidades. Então, agir como Jesus age. Eu sou legal, eu sou gentil, eu sou afetuoso e tal. Agora, e reagir diante de uma ofensa, de uma traição, de um açoite, de um xingamento, de uma cuspida, de um tapa na cara? Como que você reage? É difícil. E eu não consigo reagir como Jesus ainda. Se eu seria hipócrita e falar aqui que você anda e reage. Não, eu não reajo ainda. Eu sou igual todo mundo aqui, comedor de arroz com feijão, igual todo mundo. Mas estou no processo de aprendizado. Estou tentando melhorar isso. Então, convido você a vir comigo, vir com a Estela, vir com a nossa doutrina, para tentar mudar isso em nós. Certo? Vamos para a nossa oração, então? Aliás, eu quero agradecer muito o comentário de todo mundo aqui. Desculpem a todos, não é impossível a gente ler os comentários de todos ou responder a todos que nos fazem perguntas, senão a gente não consegue expor o estudo, mas a gente agradece vocês terem colaborado aqui conosco, tá? Vamos então para o nosso momento da oração para finalizar o nosso estudo de hoje, que a nossa hora aqui já foi. Senhor Jesus, divino amigo e mestre,
nessa manhã tão abençoada, em que mais uma vez nos reunimos com tantos irmãos valiosos, mundo afora, através dessa maravilhosa plataforma que são as redes sociais que nos unem, nos aproximam, que fazem com que nós, mesmo distantes fisicamente, possamos estar juntos espiritualmente. Com as nossas mentes unidas, mestre, nós não podemos calcular o tamanho da nossa potência. Potência de desenvolvimento de virtudes, potência de aniquilação de desvirtudes, de desequilíbrios, de defeitos nossos. Queremos eliminar, mestre, esse sentimento autodestrutivo e que mostra ainda a nossa pequenez, a nossa incompreensão, a nossa inflexibilidade, mostra muito do tamanho do nosso orgulho e da nossa vaidade. Senhor Jesus, quero abençoar esse momento que nós estamos vivendo na nossa política brasileira, desejando muito que os ânimos possam ser esfriados, que pelo menos o respeito possa imperar e possamos ter aí bons direcionamentos, boas resoluções que sejam sempre favoráveis ao progresso do nosso país. Que a nossa população possa ser envolvida, mestre, pelo teu amor, e que todos nós possamos fazer parte desse grande círculo, esse círculo de luz que abraça e circunda o nosso Brasil, trazendo a ele oportunidades de que nós renovemos tudo de uma forma positiva e melhorada. Que a renovação seja para transformar o nosso país na tua verdadeira pátria do Evangelho, e que o Brasil seja de fato um dia o coração do mundo, não com objetivos materiais, mas sim com objetivos espirituais, de ser exemplo para o nosso planeta todo, exemplo de fraternidade, de cooperação mútua, exemplo de que mesmo divergindo nós podemos conviver em paz. Senhor Jesus, quero abençoar cada irmão nosso aqui, que nos assiste ao vivo, que nos acompanha, que comenta, que compartilha, que curte, que faz aí a sua colaboração. Abençoar aqueles irmãos também que assistem em outro momento, por questão aí de tempo. E queremos te pedir, mestre, a permissão para que semana que vem possamos estar aqui novamente, estudando o teu evangelho de uma forma que seja a mais fidedigna possível aos teus preceitos. Que nós possamos utilizar as nossas ferramentas intelectuais sempre para elevar o padrão, melhorar a nossa condução, o nosso vocabulário, para que ele seja sempre respeitoso e não fira a qualquer pessoa que seja. Que nós sejamos remédios curadores, vitaminas que alimentam. Que nós tenhamos essa conduta e possamos seguir a nossa existência de cabeça erguida, conscientes de que estamos fazendo o melhor, mesmo com as nossas limitadas capacidades. Senhor Jesus, muito obrigado por mais essa oportunidade. Permita-nos estar aqui na próxima semana, sempre amparados pela tua divina providência, dos teus benfeitores e de Deus nosso Pai. Na tua bênção, mestre, que assim seja.